Fala concurseiros de todo o Brasil, mais uma questãozinha aqui para a gente dar uma treinada. Vamos lá, questão FGV, lá para auditor lá da Prefeitura de São José dos Campos, 2024. Então uma questãozinha do direito tributário, que vai trabalhar aqui princípios tributários, uma questão típica da FGV, né, que traz uma situação concreta, uma situação hipotética, né, na verdade, que a gente tem que analisar, né? Que aí às vezes a pessoa envolvida ali, ela questiona, ela quer saber se pode ir adiante ou não com o questionamento, se tem razão, se não tem, se merece prosperar ou não merece prosperar. Então, beleza, aqui ele fala que João Oliveira, proprietário de um imóvel. Então, isso aqui já é uma informação importante, né? Muitas vezes a gente vai resolvendo tantas questões ali que a gente já vai iniciando a leitura e já vai deduzindo mais ou menos do que se trata, né? Proprietário do imóvel, direito tributário, provavelmente vai falar de IPTU. Então, às vezes a gente já vai fazendo a leitura e já vai completando ali mais ou menos do que se trata, né? Então ele fala que tem um proprietário, né? O João Oliveira, ele é proprietário na cidade ABCD e ele foi informado de que a Câmara Municipal aqui, ó, a Câmara Municipal, né, fez a alteração aqui, ó, alterou a base de cálculo do IPTU, tá? Então, assim, aqui, ao iniciar essa leitura, a gente já tem que ir fazendo a revisão, né? A gente já tem que ir verificando como é que as coisas estão acontecendo, se a gente tem alguma inconsistência, porque às vezes a informação que é colocada aqui é justamente o que ele vai querer que você verifique lá embaixo. Então, por exemplo, ele poderia, né, nessa questão, perguntar lá embaixo se a Câmara Municipal poderia fazer essa alteração legislativa, né? Eles poderiam trazer algum questionamento nesse sentido, sobre quem estava propondo. Aqui é claro que a Câmara Municipal pode fazer isso, nessa alteração legislativa. E aqui, ó, uma coisa importante, ele fala aqui, ó, essa alteração ela ocorreu aqui, ó, por lei, né? Quando eu li a primeira vez essa questão, eu até imaginei que ele fosse buscar aqui o princípio da legalidade, mas a gente vai perceber que não, ele está buscando aqui as anterioridades, né? Então ele fala que essa alteração da base de cálculo do IPTU, ela ocorreu então por lei em 23 de novembro de 2021. Então, se a gente for já fazer uma leitura, já tentar entender quais são as possibilidades aqui, a gente lá embaixo nem perde muito tempo, né? Então, eu sempre vou grifando aqui, já minha estratégia já é grifando, para identificando esses elementos, e aqui eu já vou tentando fazer um julgamento inicial aqui, né? Já vou mentalizando quais são as regras, né? Dentro do direito tributário, o que já poderia acontecer aqui, o que não poderia. Então, a primeira coisa, quando eu vou lendo aqui, eu sei que já falou proprietário de imóvel, já visualizei que é IPTU, seria essa questão, né, de que a Câmara, se ela pode alterar ou não, e o que ela está querendo alterar. Então, aqui foi base de cálculo, né? E aí ele fala que é por lei. Então, já é uma primeira coisa que outras questões vão cobrar da gente o entendimento de que se essa alteração ela deve ser feita por lei ou não. Se poderia ser feita por decreto, né? Então, aqui, claramente, poderia sim ser feita por lei, né? Na verdade, deve ser feita por lei, não é nem poderia, deve ser feita por lei mesmo. Isso aqui está correto, né? Alteração da base de cálculo por lei. Eu até pensei que lá embaixo a banca fosse colocar, que poderia ser por decreto ou não, bater muito mais nessa tecla, né, do que nas anterioridades ali. E aí ele traz o período, né? Foi aqui, ó, a época, né, 23 de novembro de 2021. Aí ele fala que João questiona, né, se o novo cálculo do referido imposto poderá ser cobrado de João em janeiro de 2022. Então, basicamente, ele traz para a gente aqui uma situação em que em novembro de 23 foi feita a alteração, né? E ele quer saber se em janeiro, né, se já pode ser cobrado isso aqui. Então a gente teve janeiro de 24, né? Então a gente teve a alteração legislativa, virou o ano e ele quer saber. E aí ele quer saber. A resposta correta é em relação à situação lá em cima, né? Então a primeira coisa é: pode cobrar ou não pode cobrar o IPTU após fazer aqui a alteração da base de cálculo por meio de lei, tá? Pode ou não, né? E aí, aqui a primeira coisa que a gente tem que observar é as alternativas, elas vão bater na anterioridade, ó. Vocês vão perceber que basicamente está batendo nas anterioridades. Então, a anterioridade, né,
do exercício ali, anterioridade anual e noventena. Basicamente ele está batendo nessa tecla aqui. Então, assim, a primeira coisa é a gente já verificar, né? A alteração de base de cálculo de IPTU, se alterar lá em novembro, mesmo que alterasse em dezembro, já pode cobrar em janeiro, né? Pode cobrar, tá, galera? Isso aqui, a base de cálculo do IPTU, a base de cálculo do IPVA, ela vai respeitar apenas a anterioridade anual. Ela não precisa respeitar a noventena. Então, por isso que as questões vão bater muito, ou um em outro, né? Ou no IPVA ou no IPTU, em cima disso, porque justamente não vai respeitar as duas anterioridades, vai respeitar somente a anterioridade anual, então não precisa respeitar a noventena. Então, quando entrasse aqui 2022, né, eu coloquei 23 e 24, na verdade é 21 aqui, né? É novembro de 21. Aqui misturei as datas com o dia, né? Novembro aqui é de 23, né? Nem preciso colocar aqui o dia em si, né? Mas aqui o ano, né? Seria 21, né? Aqui. Então aqui, ó, seria 2021, novembro de 21 e janeiro de 22 aqui, né? 22. Então o que acontece? Aqui ele pode fazer essa cobrança, tá? Ele pode fazer essa cobrança e aí na sequência eu venho verificar aqui a justificativa, né? Então ele fala aqui que não poderá e aqui também ele fala que não poderá. Então eu já imagino que essas duas aqui não estão corretas porque pode ser cobrada sim. Aí vamos ver a justificativa. Ele fala que não pode cobrar aqui na letra A, pois a alteração da base de cálculo do IPTU tende a obedecer aos princípios da anterioridade e noventena, né? Anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal. Então, assim, ele não precisa respeitar as duas, ele precisa respeitar apenas a anterioridade. Ele não precisa respeitar a nonagesimal. Então, já está errada a letra A por isso, né? A gente já imaginava, porque ele falou que não poderia cobrar, pode cobrar sim. Então, a letra B agora. Poderá, pois a alteração da base de cálculo não tende a obedecer aos princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal. A gente sabe que a anterioridade ele precisa respeitar, então essa parte aqui, né, está errada, né? Ele precisa respeitar sim, então a anterioridade vai ser respeitada, o que não vai ser respeitado é a nonagesimal. Então ele fala que não tem que obedecer, eu não tenho que obedecer aqui a nonagesimal. A anterioridade eu preciso obedecer, tá? Por isso que o item ele fica errado aqui também. Então a letra B a gente já pode descartar, né? Aqui ele fala que poderia, né? Mas aí a justificativa é que não bate. A letra C ele fala que poderá. Então poderá, pois a alteração da base de cálculo do IPTU não precisa obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal. Essa parte está correta, mas precisa observar o princípio da anterioridade. Correto também. Então a gente já sabe que o gabarito vai ser a letra B, tá? Deixa eu só puxar aqui que eu marquei aqui sem querer. Então eu já sei aqui que a correta aqui vai ser a letra C, né? Que a gente estava aqui na letra C. Essa já é a correta, né? Não precisa respeitar a anterioridade nonagesimal, basta esperar virar o exercício, né? Virou o ano ali, já pode cobrar. Isso vale não só para o IPTU, mas vale também para o IPVA. E aqui a gente tem que precisa observar o princípio da anterioridade, né? É justamente o que está correto. E aí ele fala na letra D, não poderá, eu já imagino que aqui não está correto, mas vamos ver a justificativa. Então, ó, não poderá, pois a alteração de base de cálculo não precisa obedecer ao princípio da anterioridade, mas precisa observar o da anterioridade nonagesimal. É o contrário da letra C, a gente sabe que aqui está invertido. Ele fala que não precisa obedecer à anterioridade, está errado, né? Ele precisa sim obedecer. E quando ele fala mais precisa observar aqui então a anterioridade nonagesimal, esse mais aqui já torna daqui para frente também incorreto. Letra E, ele fala poderá, pois a prefeitura nem precisaria de lei. Opa, precisa sim, né? Para alterar a base de cálculo do IPTU, podendo ser feito por decreto. Eu pensei que ele fosse bater mais nisso quando eu vi essa questão a primeira vez, mas ele bateu mais nas anterioridades, né? Mas eu já vi a questão da FGV batendo bastante nessa parte aqui, de que se pode por decreto ou não. Aí seria uma questão muito mais do princípio da legalidade. Aqui vai ser uma questão de princípios, mas muito mais centrada no princípio aqui das anterioridades, tá? Então a letra E está incorreta também, está errada aqui. Precisa de lei, sim.
e deve ser por lei, então por isso não pode ser por decreto. Beleza? Então a correta aqui, ó, letra C, tá? Lá na Constituição a gente vai ter no artigo 150, a gente vai ter lá no 150 falando que a respeito das anterioridades, né? Então vai falar no 150, inciso 3º, né, que lá é vedado à União, Estados, DF, município cobrar tributos, né? E aí a gente vai ter no inciso 3º a linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Na linha B vai falar no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada, né, a lei e que os instituiu ou aumentou. E a linha C vai falar antes decorridos 90 dias, né, da data em que haja sido publicado. Então, lá no 150, inciso 3º, é onde a gente vai ter, né, a fundamentação inicial aqui para essa questão, né? A parte da fundamentação seria, então, no artigo 150, inciso 3º, né? Nas alíneas ali B e C, certo? Aí, mais para frente, né? Porque aqui, ó, lá ele vai falar da existência das duas anterioridades. Aí, mais para frente, ele vai trazer para a gente, lá no parágrafo 1º, é que ele vai trazer que não vai se aplicar, né, a parte dessas anterioridades, né, não vão se aplicar aqui a determinados tributos. Então, no parágrafo 1º, lá a gente vai perceber que na linha C não se aplicará alguns tributos. E dentre eles, né, aqui a gente vai ter o IPTU, tá? Então, a gente vai ter no 150, inciso 3º, e a gente vai ter também lá no parágrafo 1º, tá, do inciso aqui do artigo 150, né? A gente vai ter essa informação lá e aí a gente vai conseguir, então, né, deixar aqui mais claro qual é a situação. Uma coisa que a banca também pode trazer é a questão de perguntar, né, se pode fazer alteração acima dos índices oficiais de inflação, alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente vai ter aquela súmula 160 do STJ que vai falar que é possível alteração dentro da base de cálculo, né, dentro dos limites oficiais da inflação, né, ele pode trazer isso lá para a gente, né, que ele vai falar, a súmula vai falar que é defeso, né, proibido ali o município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior aos índices oficiais de correção monetária. Isso também poderia ter vindo por aqui, a banca não trouxe, mas tem outras questões aí que a gente vai acabar resolvendo, que vai bater muito nessa tecla. Uma outra coisa que o pessoal tem discutido bastante é sobre a emenda constitucional 132, que traz aí a reforma tributária, né, que se a questão, né, se lá aparentemente abriria uma brecha para que pudesse ocorrer aqui a alteração da base de cálculo por decreto, tá? Então é uma discussão que tem sido feita ali em cima, muitos concordam, outros acham que não, porque lá utilizou-se o termo atualizar, né? Utilizou ali, fica dando a ideia de que poderia, né, ou não. Isso é uma discussão polêmica que a gente vai perceber aí nos próximos capítulos aí como é que isso vai ficar, né? Mas não era justamente aqui o que a gente teve aqui nessa questão, né? Mas muita gente ficou aqui na discussão que se fosse à luz da reforma tributária, talvez a letra E estivesse correta, né? Por dizer aqui que a prefeitura nem precisaria de lei, porque ela poderia alterar a base de cálculo do IPTU, podendo ser feita por decreto. Essa é uma discussão que eu vejo ainda gerando uma certa polêmica ali, porque lá não vai dizer explicitamente essa questão da alteração da ABC, mas vai falar a questão de atualizar, né? Então, assim, a princípio parece que, né, esse alterar da ideia do atualizar, né, ficaria muito assim, aí muita gente fala, ó, isso já era permitido por conta da emenda 160, né, do STJ, né, que já permitia fazer essa atualização, né, dentro do limite, né? Então, dentro do limite dos índices oficiais já era permitido e tal, tem toda uma discussão ali. Não é exatamente aqui o caso dessa questão, né? Mas aparentemente parece que a letra E também poderia entrar aqui no pacote, né, se fosse à luz da reforma tributária. Beleza? É uma discussão aí que talvez apareça em questões futuras. Então, com isso, nesse caso aqui, o gabarito é a letra C, beleza? Até a próxima questão
Valeu!